Um dos grandes desafios da eletrônica é como fazer a prototipagem dos nossos circuitos. Eu tenho um circuito, eu tenho uma ideia, como tirar ela do papel e realizar um protótipo com ela. Nós aqui no canal já demonstramos muitas técnicas para você e eu quero apresentar uma nova aqui que você vai gostar e pode utilizar em algumas situações específicas, que é a técnica de prototipagem Dead Bug. Vamos conhecer ela e ver na prática como funciona. Acessem rindakcomponentes.com.br, invista em componentes e outros produtos. A Rindak tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica. Eu sou Wagner Rambo, sejam muito bem-vindos ao WR Kits Channel e vamos para o vídeo de hoje. O circuito que eu vou usar como exemplo é esse aqui. Você pode inclusive dar um print na tela, porque ele é um oscilador de 20 MHz, utilizando circuitos integrados, aí algumas portas lógicas, 7400 com portas NAND, e o 7414, que contém inversores Schmitt-Trigger. Nós geramos um sinal de 20 MHz, utilizando essa topologia clássica de oscilador aqui. Utilizamos esta porta aqui como um buffer para esse sinal, e para deixá-lo um pouquinho mais retangular, com aspecto mais bacana, nós passamos aqui por 3 inversores do tipo Schmitt-Trigger, que estão no 74HC14. E aí as portas não utilizadas terão as suas entradas ligadas a GND. 20 MHz, então um oscilador bem bacana para você usar em projetos que precisam uma frequência mais elevada. Vamos conhecer a técnica Dead Bug para realizar aí a prototipagem de circuitos eletrônicos, então tirar um projeto como esse do papel. Para fazer a construção prática do circuito, eu vou pegar uma placa de fenolite 5 por 5 centímetros e então nós vamos começar com os circuitos integrados, que são o principal componente. Eu pego os circuitos integrados, dobro os terminais de alimentação, primeiro o GND, e aí todos os terminais que vão a GND também são dobrados com isso. O que eu faço em seguida é soldar os CIs de cabeça para baixo nessa placa de fenolite, e daí que vem o nome da técnica, Dead Bug, ou seja, inseto morto, pelo fato dos circuitos integrados estarem de cabeça para baixo e lembrarem aí um inseto morto de cabeça para baixo. Então você já está enxergando aí como se dá e como surgiu o nome dessa técnica. Aí nós dobramos os terminais para facilitar a soldagem, e aí nós fazemos aquela soldagem componente a componente e a ligação fio a fio. Eu utilizo terminais para fazer a interligação, então terminais de outros componentes, como LEDs ou resistores, para criar as trilhas do circuito, e aos poucos eu vou formando todo o diagrama esquemático. O plano da placa é todo de GND, mas você poderia ter uma divisão central entre os CIs, sendo um lado 5 volts, outro lado o GND. Aí depende muito do projeto, como você vai aplicá-lo. E depois de alguns minutos nós temos a placa e o circuito totalmente montada aqui. Não é uma prototipação das mais bonitas, como você pode ver, mas é bastante rápida de fazer e funcional. E ela traz algumas vantagens. Por exemplo, a rapidez em que nós podemos testar um circuito na prática. Então tenho uma ideia ali, eu quero ver se vai funcionar, eu posso usar essa técnica para garantir o seu funcionamento. Ela também traz a vantagem de ter, obviamente, menos efeitos parasíticos dos componentes, uma vez que nós não temos trilhas de circuito impresso, e eu consigo realizar a soldagem dos componentes buscando aí distâncias bem curtas entre os componentes, os CIs, os pinos dos CIs e os demais terminais do circuito. Também ajuda na dissipação térmica dos componentes, porque eles ficam expostos assim, facilitando a dissipação de calor, e também usa materiais simples como você está vendo aqui. É claro que essa técnica traz algumas desvantagens, como ser mais frágil e mais difícil de modificar. Se você quiser fazer muitas alterações no circuito, pode ser complicado, obviamente. E é claro, você tem que tomar o cuidado para não cometer nenhum curto-circuito, porque é bem fácil de cometer esse erro caso você não esteja atento. Mas ela é aplicável em circuitos de RF, onde exige uma frequência mais elevada, porque sabemos que na protoboard eu não posso trabalhar com frequências muito altas.
Também prototipagem rápida de pequenos circuitos, ou se eu quero testar algum componente específico ou algum circuito específico antes de mandar fabricar a placa de circuito impresso, para validar o funcionamento e não ter a interferência da protoboard nesse caso. E também, por exemplo, em um reparo emergencial de circuitos é possível. O que é curioso é que alguns circuitos de alto desempenho, por exemplo, amplificadores de RF, são montados profissionalmente com essa técnica, justamente porque diminui problemas que uma placa de circuito impresso tradicional poderia causar em relação aos efeitos parasíticos. Aqui eu tenho um GND para eu conectar as pontas de prova do osciloscópio, fonte de alimentação, e aqui os 5 volts. Então vamos ver se o circuito funciona. Conectando aqui a alimentação de 5 volts. Eu vou conectar o canal azul do osciloscópio na saída do circuito, que é esse terminal aqui. E o canal amarelo eu vou conectar aqui na saída do 7400, para vermos o sinal antes do buffer Schmitt Trigger. E como podemos ver, o circuito funcionou. Aí está o clock de 20 MHz obtido. Essa é a borda de subida do sinal, borda de descida do sinal. Como você pode ver, conseguimos um sinal bem rápido. Em azul você vê a saída, então, do Schmitt Trigger. Em amarelo você vê a saída do oscilador mesmo. Então, com o Schmitt Trigger nós conseguimos dar uma enquadrada aqui no sinal. Existe ainda ruído, alguns spikes presentes, mas isso é natural, ainda mais considerando uma frequência mais rápida, com circuitos integrados discretos. O clock está batendo aqui bem próximo do valor, praticamente 20 MHz, como você está vendo, e aí está a comprovação de que essa técnica de prototipagem funciona e você pode utilizar em casos onde a breadboard teria uma interferência muito considerável nas frequências mais elevadas, em circuitos de alta frequência. Eu fiz esse teste antes com a breadboard, montei o circuito antes de fazer a prototipagem no método Deadbug. Veja aí o resultado dos sinais no osciloscópio e agora compare com o nosso resultado aqui, obtido com a técnica um pouco melhor, como você pode ver. E agora me fale se você já fez circuitos usando essa técnica, já conhecia ela ou se pretende fazer. Teste aí no seu laboratório, é bem interessante. Deixe o seu feedback, os seus comentários aqui embaixo. Isso conclui mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Deixe o like, se inscreva e ative as notificações. Maratone os nossos vídeos, que tem muito conteúdo por aqui. Mais de 4.000 vídeos publicados. Bons projetos, um abração e até a próxima!